Fala, galerinha nota 10, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre juros compostos. Esse assunto tão maravilhoso que está presente nos concursos, vestibulares e no nosso dia a dia. Então, bora lá se apaixonar pelos juros compostos? Bora lá, professora Andréa! E antes de se apaixonar, vamos lá, se inscreve no nosso canal e dá aquele like, não esquece! Bom, professora, e o que é juros compostos? Juros compostos é aquele onde a taxa de juros ela vai incidir tanto no capital inicial, naquele valor inicial do teu empréstimo, do teu valor aplicado, e também nos juros acumulados. Como assim, professora? Olha só, enquanto no juros simples você sempre calculava em cima do capital inicial, daquele valor inicial, nos juros compostos você vai calcular os juros em cima do capital e em cima dos juros que já vem vindo ao longo do período. É isso mesmo, é o famoso juros sobre juros, o queridinho aí dos comércios e dos bancos. E como é que eu faço, professora Andréa, para estar calculando esses juros compostos? Bom, para calcular os juros compostos, a gente primeiro calcula um montante através dessa fórmula aqui. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, onde a gente não pode esquecer que essa taxa aqui é uma taxa unitária. Normalmente nas questões você traz a taxa em porcentagem. E aqui a gente vai colocar a taxa em unitária, tá? A gente vai dividir por 100. Não vamos esquecer desse detalhe. Então, quando você for calcular o montante, tiver o valor do teu montante, aí sim você tem os juros. Porque quem é os juros? Os juros é aquele valor que você pagou no final menos o capital inicial. Se eu peguei um empréstimo de 20 mil e no final eu paguei 25 mil, o meu juros foi de 5, foi da diferença do montante menos o capital inicial, tá? E aí nós não podemos estar esquecendo das nomenclaturas. M é o montante, C é o capital, o I é a taxa, o N é o tempo. Em algumas doutrinas você encontra o T, né, como tempo, não tem problema, é a mesma coisa. E aqui, galera, nós temos os juros, o J, que é os juros. Bom, outro detalhe que eu não posso esquecer é o quê? É que assim como no juros simples, a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Se o teu tempo está em mês, a tua taxa tem que estar em mês. Se o teu tempo está em ano, a tua taxa também tem que estar em ano, tá bom? Não vamos esquecer desse detalhe. Mas temos um detalhe muito importante para vocês ficarem bem atentos, porque normalmente muita gente cai nessas cascas de banana. Nos juros compostos, você não tem taxa proporcional. Quando a gente calculava nos juros simples, a gente tinha uma taxa, queria transformar ela em outra unidade de tempo, a gente calculava a taxa proporcional. Nos juros compostos, você não pode fazer isso. A taxa aqui não é proporcional. Então, não esqueçam desse detalhe. Se a tua taxa efetiva tiver diferente do teu tempo, não calcule a taxa proporcional. Transforme o tempo para a mesma unidade de medida da tua taxa, porque senão a gente vai estar errando a questão. Porque nos juros compostos, se eu quiser transformar a taxa de ano para mês ou de mês para bimestre, eu tenho que calcular uma taxa efetiva. E isso a gente também vai ver nessa aula, tá bom? Se você ainda não entendeu, não se preocupa, não se assusta, porque nós vamos estar vendo isso em questões e fica bem mais prático de a gente entender. Vamos lá? Olha só essa questão. O que ela fala? Vamos se apaixonar. Um cliente contrai um empréstimo junto a um banco no valor de 20 mil. Então, esse cliente ele contratou aqui um empréstimo de 20 mil. Esses 20 mil
já é o meu capital inicial, não é isso? Já é meu capital inicial. Aí ele fala mais. Há uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Então, essa taxa de juros que o banco está cobrando é de 4% ao mês. E ele fala mais, com prazo de 2 trimestres. Olha só aqui o meu prazo. Então, aqui eu tenho o prazo. O que eu tenho que estar me apaixonando aí? Observem que a minha taxa está ao mês. E se apaixonem. Observe que teu tempo está em trimestre. Aí você não vai esquecer da dica da professora Andréa, que eu não posso transformar essa taxa de 4% em uma taxa proporcional ao trimestre aí. Cuidado, não faz isso, senão a questão vai ficar errada. Então, o que eu faço, professora Andréa? Nesse caso, você vai transformar o trimestre para mês, para os dois ficarem bonitões e iguais. Então, transforma o trimestre em mês. 2 trimestres são 6 meses, porque um trimestre vale 3, não é isso? 2 vezes 3, 6 meses. Agora sim, você se apaixonou e a taxa está em mês e o tempo também está em mês. Beleza? Vamos terminar aqui a questão. O que ele fala mais? Contados a partir da liberação do recurso. Aí ele diz, o cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor antes disso. Qual o valor dos juros pago pelo cliente na data da quitação da dívida? Observe aqui que ele quer saber os juros que esse cliente pagou. E ele te deu o capital, ele te deu a taxa e ele te deu o tempo. Nós sabemos que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, a gente tem como calcular o montante aí. E aí você vê essa tabela linda aqui e tem que se apaixonar. Por que essa tabela é importante? Essa tabela, ela sempre vai te ajudar nos cálculos desse fator aqui. Olha só, esse 1 mais a taxa, normalmente, as questões te dão esse valor em tabela, que é uma forma de facilitar o teu cálculo. Mas presta atenção como vai ficar. Olha só. Nós temos que o capital é 20 mil. Nós temos 1 mais a taxa. E quem é a taxa? A taxa, professor, é 4%. Isso mesmo, a taxa é 4%. Quando você calcula 4%, é a mesma coisa de 4 por 100. Não esquece disso. Sempre o porcento é dividido por 100. Como está dividindo com 2 zeros, é porque você tem que colocar 2 casas decimais. 4 dividido por 100, eu tenho aqui ó, o 4, coloco 2 casas decimais, ele é igual a 0,04, tá? Se fosse 3%, 0,03, teria 2 casas decimais. Então, nós já temos aqui ó, a nossa fórmula. O montante é o capital, que é 20 mil, vezes 1 da fórmula, mais 0,04, que é a taxa, elevado ao tempo, que a gente transformou em 6. Lindão aí, muito lindo. Agora é só correr para o abraço. Olha só que em expressão a gente sempre calcula primeiro o parênteses, não é isso? E aqui eu tenho 1 mais 0,04. 1 mais 0,04 é 1,04. Observe que esse 1,04 está elevado a 6. Imagine aí você sair multiplicando 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 6 vezes. Ia dar um trabalho danado, né? E é para isso que serve essa tabela. Quando você vê essa tabela, fique feliz, porque ela está te ajudando. Observe que 1,04 elevado a 6, ele me deu esse valor. Olha só, 1,04 elevado a 6 está aqui, ó. Ele disse que esse valor é igual a 1,265. Então, eu vou substituir isso aqui por essa belezura de 1,265. A tabela está aí para te ajudar, se apaixonar por ela.
Então, sobrou para a gente 20.000 vezes 1,265. Professor, eu sempre me confundo quando eu vou multiplicar número decimal. Olha, quando o número decimal for multiplicado com alguém de base 10, tiver vários zeros, o cálculo fica bem simples. Olha como fica simples. Você tem quantos números após a vírgula aqui? 1, 2, 3. Quando é multiplicação, você pode cancelar essa vírgula, porque eu tenho 3 casas, com 3 zeros. Cancelo os 3 zeros. Então, eu fico com quem? Fico com 20 vezes esse número lindão sem a vírgula. Observe o que a professora fez. Cancelou os 3 zeros com os 3 números após a vírgula. Ficou 20 vezes com 1.265. Multiplicando essa belezura aí, você encontra 25.300. Então, o montante, o valor final que o cliente pagou foi de 25.300. Quanto foi esses juros? Se ele pegou um empréstimo de 20 mil e no final ele pagou 25.300, é porque, professora Andréa, ele pagou aí de juros 5.300, que é o 25.300 menos os 20 mil. O que me dá letra A de amo. Amo matemática. Muito show. Vamos ver mais um exemplo para a gente fixar esse conteúdo? Bora lá. Olha só essa questão. O que ele fala? Um cliente fez um empréstimo de 200 mil reais a uma taxa de 10% ao bimestre, com capitalização mensal. Gente, quero que vocês prestem muita atenção nesse detalhe. Observe o que a questão falou. Um cliente faz um empréstimo de 200 mil reais a taxa de 10% ao bimestre, capitalizado mensalmente, com capitalização mensal. O que a questão está me dizendo? Que a taxa de juros, embora esteja em bimestre, os juros compostos dele está sendo capitalizado ao mês. Então, muito cuidado quando vir questão com essa informação de capitalização ao bimestre, ao semestre, a forma como for. Por quê? Porque essa capitalização mensal quer dizer que você tem que transformar essa taxa em mensal. Então, muito cuidado, gente. Se é 10% ao bimestre, eu vou ter que transformar ela em mensal. Então, o que é um bimestre? São 2 meses. Então, no mês, quer dizer que são 5%. 5% ao mês, porque 10 dividido por 2 é 5%. Observem aqui que eu só estou transformando dessa forma porque a questão me informou que os juros é capitalizado mensalmente. Se ele não informar, se a questão não falar, como foi na questão anterior, você não mexe nessa taxa, mexe no tempo. Eu só estou alterando aqui porque ele informou que os juros é capitalizado mensalmente. Se ele informar, não esquece de transformar. Beleza pela dica? Não vamos esquecer então, pessoal. Então, a taxa aqui é de 5% ao mês, porque está capitalizado mensalmente, no sistema de juros compostos. E esse cliente tomou esse empréstimo em janeiro de 2018. Após exato 2 meses, olha só, passou-se 2 meses, olha o tempo aí, passou-se 2 meses da data do primeiro empréstimo, em março de 2018, e ele pegou mais 100 mil reais. Bom, ele tinha feito um empréstimo de 200 mil, passou 2 meses, a gente já teve juros aí, não foi? Passou-se 2 meses, ele pegou mais 100 mil de empréstimo. E o que foi que aconteceu, professor? Mantendo a taxa continuou a mesma de 5% ao mês e o sistema de juros também, que é o composto. Em abril de 2018, exatamente um mês após o último empréstimo, exatamente um mês após ele pegar 100 mil, ele fala que ele liquidou as dívidas, zerando o seu saldo devedor. Então, ele liquidou aí toda a dívida dele. Aí pergunta,
O valor pago pelo cliente em milhares de reais foi de aproximadamente. Vamos nos apaixonar. Observem que primeiro ele pegou 200 mil. Depois que passou 2 meses, ele pegou mais 100, tá? Só que quando passou esses 2 meses, já tinha juros em cima desses 200 mil. Então, vamos calcular. Eu tinha um capital inicial de 200 mil, foi meu empréstimo inicial, vezes 1 mais a taxa. Lembra que a taxa é de 5%, e 5% é 5 sobre 100, duas casas é 0,05. Então, nós temos 1 mais 0,05 elevado ao tempo. Quanto tempo passou após esse primeiro empréstimo? 2 meses. Então, vamos calcular esse montante, professora Andréa. Nós temos 200 mil vezes 1,05 elevado a 2. Observe que a questão não te deu tabela. Por quê? Porque aí você tem só uma multiplicação de 1,05 vezes 1,05. Então, nós temos 1,05 vezes 1,05. Bora multiplicar. Na multiplicação de decimal, não vamos esquecer, multiplica normal, como se nem existisse vírgula. E só no final é que tu conta as vírgulas. Olha só, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0, 0 com 2. 5 vezes 1, 5. Vamos multiplicar. 0 vezes tudo isso aí vai dar 0. E 1 vezes 105 é 105, professora Andréa. Nós temos 5, 2 aqui. 5 mais 5, 10, vai 1. Nós temos esse resultado. Como é que eu boto a vírgula, professora? Agora, depois que você multiplicou, você conta. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 números após a vírgula. É isso, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. 4 números após a vírgula. Aí você coloca 1, 2, 3, 4 números. Então, esse é o resultado. 1,1025. Beleza, como ele não deu a tabela, nós fizemos o cálculo. Esse valor aqui, elevado a 2, é igual a 1,1025. Então, multiplicando essa belezura, não esquece da dica da professora Andréa, eu tenho 4 números após a vírgula, posso cancelar, ó, com 4 zeros, então eu fico 20 vezes esse número lindão aí. E 20 vezes esse número, eu tenho 220.500. Então, o que aconteceu aí? No primeiro empréstimo que ele fez, de 200 mil, quando passou os 2 meses, ele ficou devendo 220.500. Só aí já tinha passado um juro de R$20.500, não é isso? E ampliando aqui nossa tela, nós temos o quê? Passou-se os 2 meses que a gente calculou, ele pediu mais R$100.000. Então, a dívida dele, que estava de 220.500, passou a ficar de quanto? 220.500 mais 100 mil que ele pediu a mais. Então, ele ficou devendo agora 320.500. O que aconteceu depois que ele pediu os 100 mil? Ah, professor, ele passou um mês, e só aí ele liquidou a dívida. Então, eu tenho que calcular quanto de juros esse meu valor de 320.500 gerou no decorrer desse mês. Como é que eu faço? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Meu montante agora é de 320.500 vezes 1 mais a taxa, que é a mesma, a questão diz que é a mesma, é 5%, elevado ao tempo, que foi só 1. Aqui é só correr para o abraço. 1 mais 0,05 dá 1,05. Elevado a 1 é ele mesmo. É só multiplicar. Novamente aqui, ó, 2 números após a vírgula. Posso aqui cancelar os zeros e fico com 3.205 vezes 105. Eu encontro 336.525. Prestem bem atenção aqui. Observe que a professora Andréa está multiplicando os números decimais, cancelando o zero. Mas se você já tem prática de multiplicar mesmo na mão e cancelando aí as vírgulas, não tem problema, tá? Aí o que você achar mais prático, vocês fazem. Muito legal, não é?
Então, aqui o montante final foi de 336.525. Então, esse cliente pagou quanto em milhares de reais? Ah, professora, 336,5. Observe que a questão pediu em milhares de reais. Por isso que a questão está com essa vírgula. Se eu for multiplicar pelos milhares, pelos mil, eu encontro os 336.500, o que me dá letra C de como é bom estudar matemática. Show! Agora que nós vimos como calcular os juros e o montante no regime de capitalização composta, vamos verificar aqui como a gente calcula a taxa. Bom, nós sabemos que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula do montante. E como é que eu faço para calcular essa taxa aqui, professora Andréa? Existem algumas formas de como calcular essa taxa. E a forma que você vai utilizar vai depender da questão. Depender de que informações a questão está te trazendo. Olha só, vamos se apaixonar. Primeira coisa que a gente sabe é que se montante é igual a essa expressão, eu posso dizer que capital vezes 1 mais I elevado é igual ao montante. Posso afirmar isso aqui. Se eu passar esse capital para o outro lado, observe que ele está multiplicando, eu posso dizer que 1 mais I elevado a N é igual ao montante dividido pelo capital. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Aqui é uma das fórmulas que a gente pode estar utilizando para calcular a taxa. Eu vou pegar 1 mais I elevado ao tempo é igual ao montante dividido pelo capital. Mas, professora, como é que eu vou achar isso? Quando é que eu uso essa fórmula aí? Toda vez que você tiver uma questão onde ele te der a tabela com as informações desse fator aqui, nós chamamos desse 1 mais I de fator, quando ele te der essas informações do fator, você pode estar calculando através dessa forma. Deixa a expressão aqui, ó, só dividir o montante pelo capital, e aí você vai encontrar a tua taxa. Por exemplo, se o meu valor aqui de divisão do montante dividido pelo capital deu 1,340, eu posso dizer que a taxa é essa aqui, ó, 5%. Posso dizer que a taxa é essa aqui de 5%. Então, toda vez que a questão tiver te dado a tabela, você vai fazer essa expressão, dividir o montante pelo capital. Agora, se a questão não te deu a tabela, e esse expoente aqui, esse tempo, é um número grande, para você estar calculando o que você vai fazer. Observa aqui e se apaixona. Se você tem aqui essa fórmula aqui, mesmo aqui, não é isso? E esse fator é igual ao montante dividido pelo capital. Você pode estar passando esse tempo, que é o N, para o outro lado. Observe que o tempo é um expoente, então você pode estar transformando ele em raiz, com índice aqui, N. Eita, professora, dá um cálculo danado. Normalmente é porque ele te deu um valor pequeno e aí você tem como calcular essa raiz. Ou então a questão te deu o valor da raiz, aí você aplica essa fórmula. Ou tem uma outra forma também de você colocar essa expressão dessa forma. Olha só, eu tenho 1 mais I elevado a N, e aí a montante dividido pelo capital. Se eu passar esse N aqui para o outro lado, eu posso passar ele em forma de raiz, como a gente fez aqui, ou eu posso passar ele elevando ao inverso. Se aqui é N, o inverso é 1 sobre N. Se aqui é 3, o inverso é 1 sobre 3. Eu encontro essa forma. Professora, que negócio é esse? Gente, não se assustem com as formas. Parece até um bicho de 7 cabeças. Mas não se preocupe. Em questão, se torna bem mais fácil. O que eu quero que vocês aprendam aqui? Em juros compostos, a gente tem sempre essa expressão 1 mais I elevado a N, que é chamado de fator, tá? Que é chamado de fator. Quando a gente for calcular a taxa, lembra, separa esse fator e iguala
ao montante dividido pelo capital. É uma divisão simples, montante dividido pelo capital. E aí você vai verificar que normalmente as questões te trazem tabelas. E essas tabelas vão te ajudar rapidinho a achar a questão. O mal da gente é achar que a matemática é muito complexa, então não vamos nos assustar, tá bom? Vamos tentar entender a questão? Olha só, vamos ver em questão como é que isso funciona. Olha só, uma loja de eletrodomésticos está realizando uma promoção em que na compra de qualquer artigo até R$ 1.000, o pagamento será uma única prestação 6 meses depois. Um consumidor adquiriu uma mercadoria no valor de R$ 800. Observe que nós já temos o tempo, ele paga 6 meses depois, e que ele comprou uma mercadoria no valor de R$ 800. Já temos o capital inicial. Sendo informado de que a prestação a ser paga dentro de 6 meses seria de R$ 1.000. Ou seja, no final ele ia pagar R$ 1.000. Esses R$ 1.000 é o quê? É o meu montante. Então, nós temos aí o montante, nós temos o quê? O tempo, nós temos também o capital inicial. Aí ele pergunta: a taxa mensal de juros compostos cobrada pela loja está entre... Bom, nós sabemos que para calcular a taxa, nós temos o quê? Montante é igual a capital 1 mais I elevado a N. Então, a gente pode dizer que esse fator, 1 mais I elevado a N, é igual ao montante dividido pelo capital. Não posso esquecer isso aqui. Eu vou dividir o montante pelo capital. Olha como fica fácil. Se apaixone e vejam que a questão te trouxe a tabela, o que vai te ajudar muito. Bom, vamos lá se apaixonar. Então, nós temos aí que 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é 6, é igual ao montante, que é R$ 1.000, dividido pelo tempo. Se apaixona, corta zerinho com zerinho, olha só, você encontra 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 dá 1,25, né? Se for dividir R$ 10 por 8 pessoas, eu tenho R$1,25 para cada. Agora, nós vamos observar que o fator é igual a 1,25. Vamos nos apaixonar novamente e observar qual deles é mais próximo de 1,25. Aqui é como se nós tivéssemos, olha só, nós temos 3 casas decimais, então a gente vai colocar 3 casas decimais também para ficar mais fácil a comparação. Nós temos aqui 250, aqui nós temos 126, 194, 265. Observe que já passou. Então, a minha taxa ela vai estar ou entre 3 até 4. Está entre esses dois números, porque ela é maior que 194 e é menor que 265. Então, a minha taxa está entre esses valores. Então, ou ela está entre aqui, ó, entre 3 e entre 4. A minha taxa está entre 3 e 4%. O que me dá aqui a alternativa? Letra D de doidão pela matemática. Show, professora Andréa. Observem aqui que a gente só dividiu o montante pelo capital, tá? E aí você olhou na tabela quem era que estava mais próximo. E quando você encontrou o fator, você olhou aqui, ó, 1,03. Então, a taxa, ó, é 3%. A taxa aqui, ó, 4%, 5%. Então, a taxa está entre esses dois valores. Beleza? Bom, vamos ver mais uma questão sobre taxa? Olha só. Uma empresa comprou um ativo por R$18 milhões em janeiro de 2008. Buscando captar recursos devido a uma crise financeira que atravessa, a empresa estuda vender o ativo, o qual foi avaliado em janeiro de 2018 no valor de aproximadamente R$36 milhões. Observe que, em 2008, a empresa comprou esse ativo por 18 milhões. Depois, quando ela quis vender, em janeiro de 2018, 10 anos depois, esse ativo passou a valer 36 milhões de reais. É isso, o dobro. Aí ele te dá essa tabela,
pode ser bem importante para a gente resolver a questão. E olha só, se o valor de venda for igual ao avaliado, o valor mais próximo da taxa anual de retorno proporcionada por esse investimento, considerando o sistema de capitalização composta. Então, o que a questão quer? Ela quer a taxa. Observe que a questão te deu um montante, o montante é o valor final, que é os 36 milhões. Observe que a questão te deu o capital inicial, que é os 18 milhões que ele comprou, é o inicial, e te deu o tempo. O tempo qual é? O tempo foi de 10 anos. Depois de 10 anos, esse ativo passou a valer 36 milhões. Então, nós temos aí todas as informações para encontrar a nossa taxa. E o que nós vamos lembrar? Que o fator é igual ao montante dividido pelo capital. Vamos dividir o meu montante, que é 36 milhões, dividido pelo capital, que é de 18 milhões. Bora dividir? 36 milhões dividido por 18 milhões é igual a 2, professor, nesse meio. Observe que o meu fator está sendo igual a 2. Ele não te deu a tabela aqui dos fatores, tá? E aí nós vamos lembrar que quando ele não der a tabela dos fatores, a gente tem duas formas. Ou vai resolver por raiz, ou vai resolver por potência. Foi o que nós estudamos, não foi isso? Observe que a tabela é muito linda. A tabela te deu uma potência aqui, olha só, de 2 elevado a x. 2 elevado aqui a uma potência. Então, se apaixona que ele te deu x também. Ele disse que quando o x for 0,1, a expressão dá isso aqui, ou seja, 2 elevado a 0,1 é igual a isso. 2 elevado a 0,2, x é igual a isso. 2 elevado a 0,3 é igual a essa expressão. Então, ele te deu uma informação muito importante. Observe namore aqui, ó. Namore aqui com o teu fator igual a 2. Observe que você tem 10 aqui. Lembra que a professora Andrea falou que eu posso transformar isso em raiz elevado a 10, ou eu posso simplesmente pegar, ó, esse 10 e levar para o outro lado da forma inversa. Se é 10, é 1 sobre 10. Vou ampliar aqui para vocês, olha só. Então, eu posso dizer que esse fator é a mesma coisa de 1 mais i, e eu igualar a 2, ao invés de 10, vem 1 sobre 10. E fica essa expressão linda aqui, tá? Mas o que é 1 sobre 10, professora? 1 dividido por 10, R$1 dividido para 10 pessoas, é 10 centavos para cada uma, não é? Então, 1 mais i é igual a 2 elevado a 0,1. Agora, se apaixona de novo. 2 elevado a 0,1, você tem, a tabela te deu essa informação. Olha que lindo aqui que ele te deu. É igual a essa expressão aqui. Então, você vai dizer que isso aqui, ó, é 1,072. Isso aqui é igual a 1,072. Agora ficou lindão para a gente encontrar o meu I. O I aqui, a minha taxa, é 1 mais I igual a essa expressão. 1 está somando, passa subtraindo. E 1,072 menos 1 é 0,072. Aqui a nossa taxa está em unitário. Nós sabemos que a taxa, para encontrar em porcentagem, vamos dar aqui 25 multiplicada por 100. E aí nós temos 7,2. Para multiplicar por 100, olha só, vai aqui, ó, aumentar o meu número em duas casas. Caminho minha casa aqui, ó, 1, 2, porque são 2 zeros. 7,2. Letra B de bom, muito bom estudar matemática, show! Bom, vocês já viram como calcula o montante, os juros, a taxa. Vamos ver agora como calcula o capital. Nós também temos a fórmula do montante igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. A fórmula dos juros compostos, é isso? Para a gente contar esse capital, eu vou isolar ele. Eu vou dizer que o capital vezes 1 mais i elevado a n é igual ao montante. Se o capital vezes isso é igual ao montante, olha só, eu passo o fator dividindo aqui.
Então, eu tenho que o capital é igual ao montante dividido por esse fator. Lindo, não é? Então, quando eu quero calcular o capital, eu pego e divido o montante pelo fator. Essa expressão, gente, a gente sempre lembra ela como fator, porque muitas questões te trazem a tabela desse fator. E é importante vocês terem esse conhecimento. Vamos agora exercitar. Olha só, um investidor faz determinado investimento e no final de 12 meses resgata R$ 634.120,90. Observe que a questão já no início te deu o tempo e já te deu que ele resgatou no final esse valor. Então, a gente já sabe que aqui é o tempo e que aqui é o montante. Fala mais. Considerando que a taxa de juros mensal foi de 2% e o cálculo teve como base os juros compostos, o que equivale dizer que o fator para a determinação do valor de resgate é igual a esse número lindão aqui, decimal. Qual é, em reais, o valor do investimento? Gente, vamos nos apaixonar. Vamos lembrar da fórmula aqui do capital. Se a gente não lembrar da fórmula, não tem problema, porque a fórmula é o montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Dessa fórmula que parte todas as outras. Então, eu sei que capital é igual ao montante dividido pelo fator. Show, professora. Então, eu tenho essa fórmula aí. Para eu encontrar agora o valor, eu sei o quê? O montante é 634.120. 1 mais I elevado a N. Professor, ele disse que aqui é 2% e é 12 meses. Como é que eu vou colocar 1 mais 0,02, que é 2%, elevado a 12, professora Andréa? É um número muito grande, vai ficar 1,02 elevado a 12. Isso, é um número grande. Só que a questão, ela te ajudou e já te deu o fator. Ela disse que o fator é esse aqui, ó. Se apaixonou. Então, você não vai precisar calcular esse valor. Ele já te deu esse fator aqui. Por isso que eu falo para vocês, é importante saber que essa expressão é o fator. Então, nós temos que o capital é o montante, que é esse valor lindão, dividido pela essa expressão. Mas esse fator aqui, essa respostinha aqui, a questão te deu que é esse valorzinho decimal. Agora é só correr para o abraço e dividir. Dica para vocês, quando for dividir números decimais, não esqueçam que eu só posso dividir números decimais se as casas decimais forem iguais. Por exemplo, aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para eu conseguir dividir isso aqui, esse aqui também teria que ter 8 casas. Eu acrescentaria aqui, ó, mais 6 zeros, para ele ter 8 casas decimais. Só que ia ficar um número muito grande para você dividir. O que a gente aconselha? Você aproximar esse decimal. Aproximar. Reduzir o número de casas decimais aí. Cuidado ao aproximar. Normalmente a gente aproxima até 3 casas decimais, para o número não ficar muito distante da tua resposta. Porque quanto menos casas, menos próximo vai dar o teu valor. Então, bora lá. Eu vou aproximar para 3 casas. Observe que eu botei 1,268. Eu cancelei essas outras casas aqui. Não alterou o 8, porque aqui é um número menor que 5. Então, ficou 1,268. Se fosse um número maior, ficaria 1,269. Tem essa divisão lindona aqui, professora Andréa. O que é que eu faço? Divido normal. Divido como se não tivesse casas decimais. Quando você iguala aqui, ó, só dividir esse número lindão por esse aqui. Você teria 634, aqui, ó, 120, 900, dividido por 1.268. Você faz essa divisão lindona aí. Dividindo esses números, você vai encontrar aproximadamente 500 mil. Vai dar um valor um pouco maior, tá? Mas ele dá aproximadamente 500 mil reais, o que me dá a letra D de doidão pela matemática. Show! Agora nós vamos ver o cálculo do prazo. Como é que eu calculo o prazo numa questão de juros compostos? Bom,
Nós sabemos que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. É isso? É o capital vezes o fator. Bom, se eu quero descobrir esse tempo aqui, o N, o que você vai fazer? Da mesma forma, você vai dizer que o fator é igual ao montante dividido pelo capital. Isso aqui, gente, de tanto vocês praticarem, vai ficar, ó, bem mais fácil de lembrar. O fator é igual ao montante dividido pelo capital. Ou desenvolver a fórmula, não é isso? Bom, se eu tenho aqui esse montante dividido pelo capital é igual ao fator, a questão pode me dar a tabela. Se ela der a tabela, beleza, parou aí a questão, você consegue resolver de forma rápida. Se a questão não te der a tabela, você vai usar outro artifício. Que artifício é esse, professora? Você vai encontrar através do logaritmo. O que eu vou fazer, professora Andréa? Eu vou pegar essa expressão e aplicar um logaritmo, tanto de um lado como do outro. Eu vou dizer que isso é igual ao logaritmo disso aqui, que é o fator 1 mais i elevado a n, é igual ao logaritmo de montante dividido pelo capital. Tem a propriedade do logaritmo que diz, quando eu tiro o logaritmo aqui, ó, elevado ao expoente, eu posso pegar esse expoente e multiplicar aqui, ó, dizer que ele é igual a log 1 mais i, igual ao logaritmo de montante dividido pelo capital. Beleza? N está multiplicando aqui, ó, passa o logaritmo dividindo. Eita, professora André, que cálculo doido é esse? Calma, que eu vou explicar. E aí você encontra esse valor aí nessa expressão. Professora, eu posso desenvolver isso na hora da prova? Pode, sem problema. Quem gosta aí de cálculo, quem gosta de desenvolver, pode desenvolver sem medo aí de ser feliz e fazer tudo bonitinho. Se você está aprendendo agora juros compostos, você pode lembrar que o teu tempo é igual ao logaritmo de montante dividido pelo capital, tudo dividido por quem? Logaritmo de 1 mais i. Professora, mas eu nem sei o que é logaritmo. Bom, gente, o ideal é sempre a gente estar estudando aí a linda matemática, né? Mas em matemática financeira, quando você tem apenas uma noção de logaritmo, você consegue que está desenvolvendo as questões, porque a questão ela já te dá normalmente o valor dos logaritmos. Você só vai dividir montante por capital e somar aqui 1 mais a taxa. E você vai encontrar aqui belezinha o valor. Preste atenção que vocês vão entender. Para a gente resolver questões de cálculo de prazo, também é importante a gente lembrar o seguinte. Nós vamos lembrar de algumas regrinhas, de algumas propriedades dos logaritmos. Que propriedades são essas, professora? A propriedade que diz o quê? Que se eu tenho o logaritmo de A vezes C, ou seja, de dois números multiplicando, por exemplo, log de 2 vezes 5, eu posso transformar isso num logaritmo de 2 mais um logaritmo de 5. Eu posso desmembrar somando esses dois logaritmos. Se for divisão, eu já vou subtrair, tá? Esse logaritmo. Vou dizer que é o logaritmo de A menos um logaritmo de 5. E se for na potência, como a gente já mostrou, olha só, eu posso pegar essa potência aqui, esse expoente, e multiplicar pelo logaritmo. Show! Essas três propriedades são as mais importantes aqui para a gente estar calculando o prazo dos juros compostos. Então, vamos estar lembrando que quando você calcula prazo, ou a questão vai te dar uma tabela, e aí você só vai calcular o montante pelo capital, ou você vai precisar da noção de logaritmo. E nessas questões, normalmente a questão te dá o valor desses logaritmos. Bora ver como é que funciona? Olha só. Carlos aplicou 20 mil a uma taxa de juros de 0,6% ao mês e, após um tempo, verificou que o saldo estava em 23.600 mil reais. Determine quanto tempo o dinheiro de Carlos ficou aplicado. Observe que a questão te pediu o tempo, ele quer saber o tempo. Te deu o capital inicial, que é 20 mil,
te deu a taxa de juros, que é de 0,6%, e te deu um montante, que é de 23.600. Então, ele te deu as informações e está te pedindo o tempo. Agora, se apaixona mais e observe que a questão te deu esses dados. Te deu os dados dos logaritmos. Gente, na hora que você vê esses dados, você já sabe. Nessa questão, você vai utilizar o log aí para estar achando esse tempo. E aí a gente vai lembrar que o tempo é o logaritmo do montante dividido pelo capital. Tudo dividido por quem? Pelo logaritmo de 1 mais i. Vamos fazer aqui com calma, olha só. O meu tempo vai ser igual ao logaritmo do montante, que é 23.600, dividido por 20.000. E dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Observe que a taxa é 0,6. É 0,6%. 0,6 dividido por 100, eu vou acrescentar mais duas casas nesse número decimal. Se eu acrescentar mais duas casas, olha só, fica 0,06. Então, tá aqui, belezinha. Vamos só resolver. 23.600 dividido por 20.000. Ó, elimina 0 com 0. Você encontra 236 dividido por 200. E soma isso aqui. 1 mais 0,006. Eu vou ter quanto? Vou aumentar aqui minha tela. Essa divisãozinha linda aqui, de 236 dividido por 200, dá 1,18. E 1 mais 0,006 é 1,006. Gente, olha que coisa linda. Nem preciso saber de margem logarítmica. Observe que a questão aqui, ó, me deu log de 1,18. Quanto é que é o log de 1,18? Ah, professora, é 0,07188. E quanto é que é o log de 1,006? Professora, a questão também me deu esse valor. Pronto, abraça a questão. Isso é igual a esse valor e esse log é igual a esse. Então, olha só, gente, ficou mais fácil de a gente resolver. Professora, e esses números decimais para dividir? Lembra que para dividir decimal, as casas decimais têm que ser iguais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que nós temos 6 embaixo e 5 em cima. Para ficar igual, vou acrescentar um zerinho aqui, ó. Ficou 6 em cima e 6 embaixo. Tá tudo igual, cancela a vírgula e você encontra, ó, 71.880 dividido por 25.097. Os zeros que estavam antes não tem valor, né, gente? Aí é só dividir e correr para o braço. Dividindo isso aí, você encontra 27,67. E qual é o prazo mais próximo aqui de 27,67? Ah, professora, é letra A, a de amo. Amo matemática, show, gente. Então, não vamos esquecer que questões de prazo, ou ele te dá a tabela, ou ele vai te dar os logaritmos, tá? Em algumas questões, pode ser que você precise ter alguns conhecimentos de logaritmo, de valor. Eu vou já mostrar para vocês, tá? Mas também não são muito complicados. Então, vamos praticar, olha só. Um empresário comprou um apartamento com a intenção de investir seu dinheiro. Sabendo-se que esse imóvel valorizou 12% ao ano, olha a taxa aqui, gente. É correto afirmar que seu valor duplicou em aproximadamente. A gente se apaixona e vê que a questão não deu o valor do capital nem do montante, mas nos informou algo muito importante. Ele disse que ele quer que o imóvel duplique seu valor. Então, se nós temos um valor aqui de capital do imóvel, no final do prazo, ele vai dobrar. Ele vai ser 2 vezes o capital. Então, nós temos o capital inicial, vou chamar de C, o capital, e o meu montante vai ser o dobro. Vou chamar de 2 vezes C, o dobro, 2 vezes C. Então, vamos praticar. Observe ainda, se apaixona, e ele te deu os valores de logaritmo. Ou seja, nós vamos estar utilizando aí os logaritmos para encontrar o tempo.
Nós sabemos que o tempo é n igual ao logaritmo de quem? Montante dividido pelo capital. Dividido tudo por quem? Logaritmo do fator 1 mais i. Show! Agora, nós vamos aplicar. Lembra aqui que o capital é C e o montante é o dobro do capital, o dobro que o imóvel vai valer. Então, o montante é 2C e o capital é C. Posso cancelar C com C, professora André? Pode. E aí você encontra só o log de 2. E olha o que a questão te deu log de 2. Embaixo, nós temos log de 1 mais 0,12. A taxa é 12%. 12 por 100, 12 dividido por 100, duas casas decimais, 0,12. Então, log de 1 mais 0,12. Então, aí nós temos log de 2 dividido por log de 1,12. Log de 2, a questão me deu, professora, mas ela não deu log de 1,12. Mas a gente se apaixona e vê que ele deu log de 7. Então, esse 1,12 vai ter alguma relação com log de 7, não é? Então, o que você faz nessas questões? 1,12, você pode estar transformando ele em fração. 1,12 é a mesma coisa de 112 dividido por 100, não é isso? Eu tenho duas casas decimais, dois zerinhos aqui embaixo. Fica 112 dividido por 100. Então, transforma isso aí em fração. Log de 2, a questão deu 0,30, só substituir. E o log de baixo fica 112 sobre 100. Agora a gente vai se apaixonar mais, ser mais detalhista e ver que a fração 112 dividido por 100, eu posso estar simplificando. Vou aumentar aqui a tela. Olha só, nós temos que n igual a 0,30 dividido por log de 112 sobre 100. A gente encontrou. Apaixonem-se aí e observem que eu posso simplificar isso aqui. Posso simplificar tudo por 4, professora? Posso. Eu posso dividir tudo por 4. 112 dividido por 4 é 28. 100 dividido por 4 é 25. Isso mesmo. Professora, continua aqui sem ter o 7 para aparecer. Olha, se apaixona. O que é 28? O que é 28? Tem alguma relação com 7? Tem? Ah, você se apaixonou, não foi? 28 é 7 vezes 4. É igual a 28. Então, eu posso dizer que é o log de 7 vezes 4. Porque o log de 7 vezes 4 é o log de 28. Agora, o log de 25, professora. 5 é 5 vezes 5. O que eu faço? Bom, é nesses casos aqui que a gente tem que sempre lembrar, sempre ter em mente de alguns valores de logaritmo. Esses valores são o quê? Bom, eu tenho que lembrar que em algumas questões eu preciso do log de 1. O log de 1 na base 10 é sempre 0 aqui, não é, gente? O log de 10 é 1, tá? Esses dois logaritmos é bom vocês estarem lembrando, porque às vezes ajuda na resolução da questão. A questão dificilmente vai te dar o log de 1, porque o log de 1 a gente tem que saber que é 0. Dificilmente vai te dar o log de 10, porque o log de 10 é 1, tá? A gente tem que lembrar disso aí. Com esses daqui, eu consigo descobrir o log de 5. Por quê? Porque o log de 10 é a mesma coisa do log de 2 vezes 5. A mesma coisa do logaritmo de 2 vezes 5. E aqui, a gente vai lembrar da propriedade do logaritmo. A propriedade, quando você está multiplicando, você soma. Você soma o log de 2 mais o log de 5. Então, eu tenho que o log de 10 é a mesma coisa do log de 2 mais o log de 5. Então, fica legal. Eu posso também, professora Andréa, dizer que eu posso encontrar o log de 10 dividido por 2, para poder encontrar o log de 5. Porque 5 não é 10 dividido por 2? Posso. E aí, quem vai ser o log de 5, professora Andréa? É o log de 10 menos o log de 2. Lembra que eu falei para vocês da propriedade da divisão do logaritmo? Eu posso transformar na subtração. Dizer que isso aqui é igual ao log de 10 menos o log de 2. Então, para descobrir o log de 5,
porque 25 é 5 vezes 5, eu uso o log de 10. Eu faço o quê? O log de 10 dividido por 2 é igual ao log de 5, não é? 10 dividido por 2 é o log de 5. Esse log de 5 é igual ao log de 10 menos o log de 2. Quem é o log de 10? É 1. Quem é o log de 2? 0,3, que a questão te deu. Então, o log de 5 é quanto, professora Andréa? É 1 menos 0,3 e R$1 menos 30 centavos é 70 centavos, não é? Log de 5 é 0,7. Então, agora você tem um log de 5, você tem um log de 7 e fica aí, ó, beleza para tu resolver a tua questão. Então, esses logaritmos, é bom vocês sempre terem em mente o log de 1, o log de 10, o log de 5, e aí ajuda vocês nas questões. Então, eu posso dizer que o log de 28 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 7, porque 4 vezes 7, 28. E posso dizer que o log de 25 é a mesma coisa de log vezes 5 vezes 5. Agora, se apaixona, lembra das propriedades dos logaritmos. Se está multiplicando, você soma. Os logs, quando está aqui, ó, multiplicando, você soma. Se está dividindo, você subtrai. Então, eu vou aqui somar o log de 2, mais o log de 2, mais o log de 7. E diminuir com quem? O log de 5 menos o log de 5. Então, nós temos aqui 0,30 dividido pelo log de 2, mais o log de 2, mais o log de 7. Ó, tudo que está multiplicando, somei. Menos o log de 5, menos o log de 5. Todos os dois estão dividindo, ou diminuindo. Então, beleza, só substituir. Quem é log de 2? 0,3. Então, aqui eu substituo 0,3, 0,3. Quem é o log de 7? 0,84. Quem é o log de 5? 0,7. Log de 5 é 0,7. Substituindo, fica essa conta lindona aí. E agora é só correr para trás. Soma aqui tudo, subtrai. Você encontra 0,30 dividido por 0,04. Aí, novamente, você tem uma divisão de números decimais. Divide aqui, olha só, 2 casas decimais, 2 casas decimais. Pode cancelar a vírgula, fica 30 dividido por 4. E 30 dividido por 4 é 7,5. Eu sempre gosto de pensar em divisão, a gente pensa, ó, em dinheiro, fica mais fácil de dividir. Imagina aí, R$30 dividido para 4 pessoas. Ah, cada um ganha 7,50, não é? Fica mais fácil. Então, dá 7,5. Como é tempo, gente? Eu tenho 7 anos, que minha taxa tá em ano. Então, eu tenho 7 anos e tenho metade dos anos. Então, eu tenho 7 anos e 6 meses. Cuidado, aqui não são 5 meses. É metade de um ano. E metade de um ano é 6 meses. 7 anos e 6 meses. Show, galera! Muito legal. E aí, nós temos que letra E de é bom. É muito bom estudar matemática. E agora, nós vamos ver a relação dos juros compostos com as funções. Observe que a fórmula dos juros compostos, a fórmula do montante é igual a montante, igual a capital, vezes 1 mais i elevado ao tempo, elevado a t, ou elevado a n, não é isso? Essa é uma função exponencial. Você vê aqui que o tempo está elevado. Então, você tem uma função do tipo exponencial, onde teu tempo vai ser maior aqui do que 0. Observe ainda que teu montante ele sempre está crescendo de forma que exponencial sempre vai estar crescendo, multiplicando, né, esse fator pelo capital. E aí você tem também uma relação dos juros compostos com as progressões. Ela forma uma progressão geométrica, onde sempre o capital está sendo multiplicado pelo mesmo fator, beleza? Ok, professora Andréa. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, um capital de 10 mil, pagando-se com juros uma taxa de 40% ao ano, 40%, 40 sobre 100. Então, nós temos aqui 0,4.
4. Se eu for transformar isso aí, nós lembramos que o montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao tempo, 10.000. Eu tenho 1 mais a taxa, 0,4, elevado ao tempo. Vou colocar aqui o meu tempo. Então, meu montante é os meus 10.000 vezes 1,4 elevado a n, ou elevado a t. Tu faz, né, gente? Então, essa minha função, ela vai mudar, esse meu montante, ele vai variar conforme eu substituir o tempo. Se o tempo for 1, eu tenho 14.000. Se o tempo for 2, eu tenho 19.600. Se o tempo for 3, eu já tenho outro valor. Então, conforme eu vou substituindo o tempo, eu tenho o valor do meu montante. Quando o tempo é 0, é o tempo inicial. Aqui eu tenho o tempo inicial, meu capital inicial, eu tenho uns 10.000. Se eu for transformar isso em gráfico, eu vou ver que o gráfico ele tem essa formatação aqui, ó, exponencial. Olha só que linda. Então, eu tenho essa formatação aqui. Diferente do juros simples, que ele tem esse formato linear, porque o juros é constante, não é isso? E já que no composto ele não é constante, vai variando aí, beleza? Então, quando a gente tiver questões com gráficos nos juros, lembre que dos juros compostos nós temos essa formatação exponencial. E já no juros simples, ele já é linear, uma função do primeiro grau. Beleza, professora? Olha só essa questão linda. Quando você olha uma questão dessa, você já sabe. Esse azulzinho é o linear, ele é o juros simples, é o juros simples. Quando eu olho aqui para o vermelho, eu já vejo aqui a formação mais curva, mais exponencial. Então, esse aqui, ó, é o juros composto, tá? Então, não esquece aí da relação com o gráfico. E também da relação com as progressões. Enquanto nos juros simples nós temos aí uma progressão aritmética, nos juros compostos nós temos uma progressão geométrica. Legal, não é? Então, vamos observar aqui esse gráfico e vamos entender. Um deles aqui é a aplicação de juro composto e um deles aqui é a aplicação de juros simples. Nós já identificamos, não foi isso? Aí pergunta. No regime de juro composto, qual será o montante daqui a 3 meses? E aí, no regime de juros compostos, qual vai ser o montante daqui a 3 meses? Para eu saber o montante daqui a 3 meses, eu preciso ter o capital e eu preciso ter a taxa. Observe que o capital é onde inicia. Observe que teu gráfico inicia aqui, ó, no ponto 0, inicia em R$300. Então, teu capital inicial é R$300. Agora eu vou ter que descobrir a taxa, porque ele não me deu a taxa aqui. Como é que eu descubro a taxa? Lembra aí como é que eu descubro a taxa? Lembra que o montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. E a taxa, eu pego o fator, é igual ao montante dividido pelo capital. Vamos dividir o montante pelo capital? Observe aqui que no período de um mês, ele me traz um montante igual ao do juros simples. O montante é de R$600. Vamos usar esses dados para encontrar a taxa. O montante de 600 com capital de R$300, qual vai ser aí a tua taxa no tempo de um mês? Então, nós temos aqui o tempo de um mês, um montante de 600, capital de 300. Divide, se apaixona, ser dividido por 3 é 2. Então, a minha taxa, passo 1 diminuindo, a minha taxa é 2 menos 1, a minha taxa é de 1, ou seja, 100%, não é? Para eu descobrir o que a questão quer, que ela quer qual é o montante daqui a 3 meses, eu aplico a fórmula do montante. Montante é o capital inicial, que é 300, com 1 mais a taxa eu já achei que é 1, taxa unitária, elevada ao tempo que a questão me deu, 3 meses. E ficou lindo, olha gente, 300, 1 mais 1, 2, 2 elevado a 3. Quanto é que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 8 vezes 300, 2.400. Letra E. É bom, é muito bom estudar matemática. Show, galera! Muito obrigada pela atenção de vocês.
Espero que tenham gostado da nossa aula. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Nota 10 Play. Curtam, assistam os nossos vídeos. Até a próxima!